Olá, eu sou a professora Letícia Pereira Antunes Hart, docente titular do curso de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Olá, eu sou o professor Carlos Hart, também docente titular do mesmo curso e pesquisador permanente do mesmo programa da PUC Paraná. Nesta oportunidade, discorreremos sobre a evolução sinérgica entre educação e urbanização. A problemática investigativa abordada é relacionada à insuficiência de reconhecimento analítico sobre a relevância do entendimento de trajetórias pretéritas, em âmbitos tanto educacionais quanto urbanísticos. O que, eventualmente, inviabiliza a prevenção da repetição de falhas estruturais no desenvolvimento de cidadãos e cidades. Essa condição delimita a temática do estudo, o qual foi elaborado com base em métodos e técnicas de revisão de fontes secundárias, tendo o objetivo precípuo de interpretar as transformações de sinergias entre o processo de educação a partir do desenvolvimento do próprio ser humano e de urbanização, considerando períodos históricos característicos. Dessa maneira, a nossa análise é apresentada desde a pré-história e idades antiga, média, moderna e contemporânea, até o futuro, com vistas ao resgate de experiências do passado, ao diagnóstico de realidades do presente e ao prognóstico de perspectivas para o futuro. Desde a sua origem, o ser humano organizou as suas atividades, em consonância com características da natureza, com foco na sua própria sobrevivência, sendo o aprendizado desencadeado por transmissão oral e prática, de modo individual e comunitário. Assim, a educação, desde os seus primórdios, pode ser entendida como processo intencional e teleológico de formação em múltiplas dimensões, envolvendo tanto a transmissão de conhecimentos, quanto a construção de competências e socialização em diversos contextos. Os espaços de convivência humana, transformados a partir do meio natural, em ambientes ordenados, de acordo com demandas e interesses coletivos, foram, gradualmente, configurando a cidade, reconhecida como uma das maiores criações da humanidade. Entendida, simultaneamente, como dinâmica territorial e como expressão social, econômica e institucional, a urbanização tem ocasionado alterações profundas na paisagem e pressões significativas sobre o ambiente, o que demanda avanços de conhecimento para a mitigação de seus efeitos deletérios, produzidos desde tempos muito remotos. A era pré-histórica ocorre até 3000 a.C., quando do surgimento da escrita, e é originada na Idade da Pedra, com início no período Paleolítico, quando o nomadismo humano forçou a aprendizagem prática de adaptação às condições impostas pela natureza. Subsequentemente, o período Neolítico foi marcado pelo sedentarismo, quando o conhecimento das práticas agrícolas fixou o ser humano em determinados locais, sendo assim estabelecidos os primeiros espaços com características urbanísticas representados pelas aldeias. Também as paisagens passaram a ser marcadas por monumentos ou construções similares, demonstrando traços de educação paulatinamente mais especializada. Houve dois momentos decisivos nesse decurso ancestral. O primeiro correspondeu à chamada Revolução Agrícola, geradora de excedentes da produção da agricultura, que reforçaram o sedentarismo e originaram, em um primeiro estágio, os agrupamentos móveis protocidades.
enquanto o segundo abarcou a intitulada Revolução Urbana, marcada pela diferenciação ordenada do meio, pela divisão social de funções, pela especialização de atividades e pela criação de locais de intercâmbio. A necessidade de proteção de áreas internas na época propiciada por paliçadas, ou seja, estacas de madeira fincadas no solo, ou palafitas, ou seja, pilares do mesmo material para sustentação de planos sobre a água, exemplifica o aprimoramento de saberes, que constituem prática cultural adotada ao longo do tempo e ainda presente nos dias atuais. No final da pré-história, ocorreu a Idade dos Metais, marcada por acentuado desenvolvimento com significativos resultados para a época em termos de educação e urbanização. Em síntese, essas aglomerações humanas estabeleciam relações diretas com a natureza, aproveitando a proximidade de corpos d'água e a disponibilidade de recursos naturais para proteção contra intempéries e uso imediato para subsistência de moradias e outras construções, além de protegidas em seu perímetro. Eram desenvolvidas de modo concêntrico, em torno de um núcleo central, disposição que se tornou recorrente em diversas sociedades, persistindo até hoje, sob a forma de centralidades urbanas. Com o início da vida nessas urbes pré-históricas, houve o aprendizado comunitário. E a prevalência da chamada ordem técnica em substituição à precedente ordem moral, fortalecendo bases para o progresso da educação e da urbanização. Em paralelo, nesses núcleos de referência, houve a consolidação da própria sociedade, na busca de simetrias sociais. Na antiguidade, entre 3000 a.C., quando do surgimento da escrita, e 476 d.C., quando da queda do Império Romano do Ocidente, mais especificamente de Roma, a prática agrícola se tornou a principal atividade produtiva. A anterioridade dos metais propiciou significativos aprimoramentos na transformação de materiais, inclusive com a cunhagem de moedas, para facilitar trocas no comércio, envolvendo diferentes localizações geográficas, resultando, ao mesmo tempo, em trocas comerciais e culturais significativas entre comunidades espalhadas pelo globo. Decorrentemente, a educação foi consolidada como prática institucionalizada para algumas civilizações, sendo essencialmente ligada às religiões, ao Estado e às elites. Essas sociedades antigas podem ser organizadas em 3 grandes conjuntos: ocidentais, orientais e centrais. No caso das primeiras, relativas aos povos incas, maias e astecas da América pré-colombiana, os estudos conduziram à adaptação das cidades às características do relevo, produzindo soluções em curvas de nível para terrenos acidentados, além de traçados geométricos em espaços planos. A educação privilegiava conhecimentos astronômicos, agrícolas e militares, além da formação espiritual e social. Nas civilizações orientais, o crescimento urbano ocorreu mais tardiamente, em razão da economia fortemente vinculada às atividades agrícolas. No exemplo de antigas cidades chinesas, havia adoção de traçados ortogonais de quadras, em contraste com áreas abertas, nas quais havia valorização dos elementos naturais, resultante dos relevantes, e ainda vigentes, princípios educativo-filosóficos de referência à natureza, focados em moralidade,
disciplina e espiritualidade. Nas civilizações centrais, são encontradas as cidades mais antigas do mundo. Na Mesopotâmia, havia escolas de escribas, e foco em escrita cuneiforme, matemática e leis, além da preparação de burocratas. Sob esse contexto educacional, a severidade das características do clima local estimulou o conhecimento para a construção de modelo urbano, fortemente dependente da irrigação. Com soluções urbanísticas fundadas na racionalidade e arquitetônicas, baseadas em lajes planas e áreas verdes suspensas. Essas últimas estratégias, voltadas ao conforto ambiental, foram reconhecidas como uma das 7 maravilhas da antiguidade e ainda hoje representam uma alternativa diante das mudanças climáticas contemporâneas. No Egito, a educação era voltada a escribas e sacerdotes, havendo domínio da escrita hieroglífica, ensino em templos, forte ligação com religião e administração estatal para desenvolvimento cultural. Pela forte influência religiosa, eram reservadas, nas urbes egípcias, áreas sagradas em escala metafísica, com monumentos simbólicos, que marcaram a paisagem. O desenho geométrico, orientado por ritmo, proporção e equilíbrio, organizava espaços abertos, com linguagem arquitetônica própria. Este momento no Egito é marcado por acentuado desenvolvimento cultural. Os princípios egípcios foram reinterpretados pelos gregos, que, desta feita, planejaram seus espaços urbanos, com escala humana, em áreas elevadas, que eram destinadas ao sagrado, e baixas, que eram voltadas ao uso privado e público, destacando a agora, ou seja, a praça configurada como núcleo político e cultural. Em uma perspectiva diversificada, havia educação tanto militar, embasada na disciplina, quanto formação intelectual, retórica e filosófica, com o surgimento da escola, como espaço de reflexão, inclusive para a cidadania. Por sua vez, os romanos preconizaram a educação prática, militarista e jurídica, com formação de administradores, mas, com influência grega na filosofia, sendo relevantes as escolas de gramática e retórica para elites. Nesse contexto, estruturaram seus centros em traçados ortogonais, articulados regionalmente por vias principais, reforçando a noção de rede urbana. Nos ambientes abertos, predominavam elementos arquitetônicos, com vegetação moldada em formas regulares, evidenciando a centralidade humanística. Em resumo, assim como os agrupamentos humanos pré-históricos, os centros urbanos da antiguidade eram localizados próximos a cursos d'água e terrenos férteis, sendo a topografia determinante da sua instalação. A despeito das limitações naturais, o desenho das cidades refletia, intensamente, valores culturais, sobretudo a religiosidade, com espaços altos, considerados sagrados, e baixos, voltados à vida cotidiana e privada. Independentemente da posição geográfica, central, oriental ou ocidental, predominavam traçados regulares, ainda prevalentes na atualidade. Com o crescimento demográfico e a ampliação dos núcleos urbanizados, houve expansão de técnicas urbanísticas, sendo comum a presença de muros protetivos em torno das urbes. Com gradativa institucionalização das práticas educacionais, foram gerados modelos diferenciados, conforme cada civilização.
Mesmo com o desenvolvimento da educação e da urbanização, as cidades foram basicamente construídas por mão de obra escrava, revelando as importantes desigualdades sociais do período. A era medieval transcorreu de 476 d.C., quando da queda do Império Romano do Ocidente, a 1453, quando da queda do Império Romano do Oriente, mais especificamente de Constantinopla. Durante este extenso interstício temporal, marcado por invasões bárbaras na Europa e regiões vizinhas, foi produzido um primeiro processo de desurbanização, motivado pela fuga de habitantes das cidades, em busca de locais mais protegidos contra saques. Nesse contexto, formaram-se comunidades reduzidas, marcando a separação evidente entre o espaço urbano e o campo em uma época regida pelo sistema feudal. Ao mesmo tempo, o forte poder eclesiástico instaurou vários processos de inquisição, gerando temor entre os cidadãos. Com a sobrevivência humana como prioridade e com as restrições impostas pelas ordens religiosas, posicionando os templos no centro da convivência coletiva, ocorreu relevante retrocesso de técnicas urbanísticas e de práticas educacionais. A urbanização medieval pode ser associada a 3 fenômenos principais: continuidade das cidades antigas, cada vez mais adensadas. Expansão dos burgos em conformações espontâneas. E surgimento de feiras espontâneas e entroncamento de vias rurais, muitas vezes controladas contra pilhagens. A proteção era fundamental em todos os espaços urbanizados. Por sua vez, o ensino passou a ser quase que exclusivamente voltado à formação religiosa e moral, sendo monges e clérigos os principais educadores, com mosteiros e catedrais constituindo centros de conhecimento. A maioria da população restava analfabeta, apesar do surgimento de universidades e do início da estrutura curricular formal. Problemas decorrentes das insatisfatórias condições de insalubridade generalizada promoveram um segundo processo de desurbanização, marcado pela elevada mortalidade de pessoas decorrente das precárias condições sanitárias e da debilidade dos cuidados coletivos de saúde. Mesmo assim, certos períodos merecem realce. Como o românico, determinado pela organização geométrica e simétrica das estruturas. O arábico, definido pela sobriedade das fachadas, em contraste com a riqueza dos ornamentos internos. E o gótico, caracterizado por templos grandiosos, cuja verticalidade dominava intensamente a paisagem. Como súmula, os núcleos medievais de porte reduzido e protegidos por muralhas e fossos apresentavam desenho espontâneo definido por traços irregulares e aspecto labiríntico, frequentemente empregado como recurso para desorientação de eventuais invasores. O centro principal, geralmente ocupado por praças que retomavam sua função mercantil e por templos religiosos, também revelava o elevado grau de degradação ambiental, típico desse período histórico. Atualmente persistem desafios similares. Em associação à precariedade de aspectos ambientais, a seletividade da educação potencializou o desconhecimento de condições sanitárias, maximizando a mortalidade dos cidadãos.
Esse fato aponta novamente para fortes desigualdades sociais. Em contraposição ao período medieval, caracterizado pela relativa desvalorização da vida, as preocupações da era moderna, registrada de 1453, quando da queda do Império Romano do Oriente, a 1789, quando da queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa, passaram a refletir questões educacionais e urbanísticas. Nesse momento histórico, o poder retornou aos reis, de maneira absoluta. E ocorreram as grandes navegações, propulsoras do fenômeno do colonialismo. Na fase inicial dessa era, o movimento do Renascimento gerou profundas transformações culturais, na transição do feudalismo para o capitalismo, com impactos significativos nas artes e nas ciências. A educação passou por transformação profunda, incentivada pela Reforma Protestante e pelo fortalecimento dos Estados nacionais. Nessas circunstâncias, o saber deixou de ser monopolizado pela religião católica e passou a valorizar a razão e a cidadania, com o racionalismo inspirado em antigos modelos greco-romanos. O ser humano foi, novamente, considerado como o polo das atenções, e a rua foi revalorizada para a qualificação urbanística. Representativa desta época, a denominada cidade-estrela apresentava organização regular, com elementos proporcionais, e vias irradiantes de pontos centrais, geralmente compostos por praças ou estruturas monumentais. O planejamento dos espaços abertos seguia princípios construtivos, aplicando de maneira sistemática as ordens clássicas. Os jardins eram concebidos em harmonia com as construções, privilegiando a composição de linhas retas, pontos de ampla visualização cênica e aproveitamento das variações topográficas. Os elementos construídos predominavam, em grande quantidade, enquanto os componentes vegetais permaneciam subordinados ao desenho arquitetônico. Na sequência histórica, o movimento do Barroco manteve padrões similares, mas com maior dinamismo, por meio da expressão da designada cidade-cenário, que suavizou a rigidez da simetria, em benefício da expressão criativa. Essas características também são derivadas da própria liberdade educacional desta era. No Brasil do período moderno, a urbanização inicial ocorreu ao longo da faixa costeira, com três matrizes principais na formação das cidades: aquelas originadas em aldeamentos indígenas, estruturadas em torno da Praça Central, conhecida como Largo da Matriz. Os núcleos estratégicos, com malhas irregulares, resultantes da ocupação de terrenos íngremes. E os centros relativos a ciclos econômicos, com estilo arquitetônico barroco, sobreposto a traçados medievais. Também se destacavam povoados de tecidos urbanos homogêneos, associados ao tropeirismo, derivados de pousos e encruzilhadas. Como sinopse, com o passar do tempo, na Europa, as muralhas perderam a função defensiva e foram gradualmente removidas. Nesse cenário de valorização urbanística, foi desenvolvido intenso processo de recuperação ambiental das áreas urbanizadas. As requalificadas vias de traçado radial tendiam a centros de referência. Com incentivo às artes, filosofia e ciências, a valorização cultural e o reforço da ideia de formação integral do ser humano promoveram a expansão da alfabetização e o fortalecimento da educação popular. O ensino foi, desse modo, voltado à observação, à experimentação e ao método científico, com o crescente papel dos Estados na organização da instrução, influenciada por diversos pensadores.
Apesar de todo esse florescimento, a ocorrência da Revolução Francesa denuncia a permanência de expressivas desigualdades sociais. A era atual inicia justamente com esse movimento revolucionário em 1789. Os ideais iluministas ampliaram o pensamento crítico para diversas áreas do saber e promoveram relevantes transformações socioculturais, com a impulsão da Revolução Industrial conformando a era da máquina, ou sociedade da indústria consolidada como principal agente de alterações irreversíveis na educação e na urbanização. Nem as grandes guerras mundiais e as expressivas crises econômicas globais impediram o desenvolvimento tecnológico, caracterizando a subsequente era do conhecimento, ou sociedade da informação. A inserção das indústrias no interior das áreas urbanizadas gerou diversos níveis de degradação ambiental, mas, durante o movimento do romantismo, foram retomadas expressões sentimentalistas e naturalistas, estruturando a dita cidade orgânica. Fortemente influenciada pela estética oriental, com retorno da referência à natureza, ampliada pela utilização reduzida de construções e valorização de espaços abertos de desenho livre e sinuoso, especialmente em praças e parques. Entretanto, esse movimento não foi suficiente para o controle da superpopulação e da subhabitação, ainda mais diante do acentuado fenômeno da metropolização. Desde o início do século XX, ocorreram modificações paradigmáticas advindas da evolução educativo-científica e de perspectivas estético-elitistas e estratégico-higienistas. Nesse cenário, a educação foi consolidada como direito universal, vista como instrumento de cidadania, desenvolvimento social e inovação tecnológica. Por sua vez, a urbanização adquiriu múltiplas facetas, desde as dirigidas à justiça socioespacial e embasadas em planos diretores participativos, com foco em realidades locais, até as direcionadas à projeção das cidades em escala global. Em suma, a cidade contemporânea tem traçado diversificado e é sujeita a significativos fatores de degradação ambiental. Como a área central não mais atende satisfatoriamente a toda a população, a estrutura urbanística tende a ser polinuclear, com várias centralidades. Há também forte tendência à insegurança dos cidadãos, em espaços públicos e privados. Ainda que haja expansão escolar, evolução pedagógica e educação tecnológica, subsistem sérias desigualdades sociais intra- e interurbanas. Mais que certezas, muitas dúvidas prevalecem em relação a tempos vindouros. Quanto à educação, resta a indagação se diferenciadas abordagens de integração tecnológica, competências socioemocionais, aprendizagem contínua e muitas outras de caráter pedagógico minimizarão as desigualdades socioeconômicas, sobretudo em cidades. Quanto à urbanização, permanece a pergunta se diferentes tipos de cidades, a exemplo de verticais, marítimas, subterrâneas, resolverão os problemas socioambientais das comunidades urbanas. Esse questionamento é mais preocupante em relação àquelas relegadas a segundo plano relativamente a processos educativos. Identifica-se, portanto, que se a pré-história permitiu a formação da sociedade e estabeleceu manifestações ainda basilares para o cidadão contemporâneo, é necessário recordar que várias experiências do passado, em termos de desenvolvimento da educação
e da urbanização foram sustentados por sistemas socioculturais questionáveis, como a escravidão na Antiguidade, a servidão na Idade Média e o absolutismo de reis e nobres na Era Moderna. O diagnóstico de realidades do presente indica que, não obstante os avanços técnico-tecnológicos da sociedade contemporânea nas últimas décadas, certos desafios históricos permanecem, ainda que sob perspectivas diferenciadas, estimulando dinâmicas que impactam deleteriamente o próprio aprimoramento educacional e urbanístico. Essas considerações remetem à conclusão sobre a necessidade da visão retrospectiva, de assimilação de lições pretéritas e ensinamentos atuais, para a produção de diretrizes sinérgicas, para a melhoria do prognóstico de perspectivas para o futuro. Por fim, agradecendo a oportunidade de exposição dessa temática, resta-nos a esperança de que as reflexões apresentadas possam contribuir para uma evolução não apenas sinérgica, mas também positiva da educação e da urbanização. Deixamos aqui os nossos endereços eletrônicos e permanecemos à disposição para futuros contatos. Muito obrigados pela atenção.